Nos dê a graça dele para que possamos ter uma manhã feliz estudando a sua palavra. Porém, Senhor, te damos graça por esta ocasião, por esta oportunidade, Deus. Te damos graça por nossa vida, por nossa saúde. Louvamos a Ti, Senhor Deus, porque este é o primeiro dia da semana e estamos iniciando a semana na Tua casa, na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome. Deus, tenha misericórdia, compaixão e piedade de nossas vidas, desta casa cujas portas se abriram para nos receber neste que é o primeiro dia da semana, Senhor. Te consagramos este dia e a semana que se inicia hoje, pedindo as Tuas ricas bênçãos sobre as nossas vidas, ó Deus, Teus escapes, Teus livramentos, Teus socorros, Senhor. Abençoe esta casa, a sua liderança, os pastores, os ministros que trabalham aqui, cada ovelha deste aprisco, meu Deus Todo-Poderoso. Pedimos a Ti para que Tu também possas reconciliar aquelas que estão afastadas por algum motivo, Senhor, trazendo a elas o consolo do Teu cajado, Senhor, porque Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Dá-nos uma manhã abençoada, Deus, e que o nosso entendimento esteja cativo à Tua vontade, à Tua soberania, para que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, Senhor. Toma a instrumentalidade da Tua palavra, Deus, para lapidar as nossas vidas e nos esculpir, a fim de que a nossa face possa resplandecer a face gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe esta nação, meu Deus Todo-Poderoso. Tenha compaixão, misericórdia e piedade dos enlutados agora, dos que estão, Senhor Deus, se despedindo dos seus entes. Tenha compaixão dos enfermos, hospitalizados. Alcança-os com a sua mão forte, com o seu braço estendido, ó Deus, que faz prodígios, sinais e maravilhas. Tenha misericórdia e repreende as enfermidades, as moléstias, as dores, Senhor, em nome de Jesus. E inaugura tempo novo de saúde e de plena paz no coração dos homens. Ajuda-nos, Deus, a trilhar um caminho justo, Senhor. Sim, Pai Santo, que possamos estar firmes nessa vereda, porque se aproxima o Seu grande e glorioso dia. Deus, nós Te louvamos por esta manhã, Te louvamos por nossa saúde, Te louvamos por todos os benefícios recebidos de Ti, e Te pedimos, ó Deus, alcança a nossa mente e nosso coração, e nos faz instrumentos da Tua vontade. Ajuda-nos com a Tua mão forte, faz-nos caridosos, esculpe em nós a face de Cristo. Deus, livra-nos, Deus, dos vícios desta vida, daquilo que nos amarra e nos prende, e nos liberta plenamente para que possamos viver a fé de maneira, ó Deus, graciosa e em todo o tempo louvar e bendizer o Teu nome. Obrigado por aqueles que já estão aqui e por aqueles que ainda chegarão, Senhor. Te louvamos porque neste dia celebraremos a ceia do Senhor logo mais. Então nós temos duplo motivo para nos regozijarmos no Senhor. Obrigado por esta oportunidade feliz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Teste, 1, 2. Som, teste. Eu acho que agora vai. Redenção. Nós estamos estudando o fruto do Espírito Santo, né? É a segunda parte do nosso estudo, que começou com as obras da carne, e agora nós estamos vendo o antídoto, que vai trazer a todo aquele que salvo a graça de superar a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa está em todos nós, com toda a sua potência, mas aos salvos foi reservado o privilégio de poder dominar essa natureza pecaminosa. E ele não faz isso sozinho, ele precisa contar com a ajuda inseparável do Espírito Santo, porque o Espírito Santo traz a natureza de Cristo para dentro de cada salvo. Ou seja, cada um de nós tem um pedacinho da natureza de Cristo, que é obra do Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós. E a palavra de Deus é um instrumento, então, que Deus vai usar para nos lapidar, nos tornar novas criaturas. Quando estudamos Gálatas 5, que é o texto áudio, né, do nosso ensino, Gálatas 5, nós vamos ver que Paulo, ao falar sobre as
obras da carne, ele enumera várias e várias, e nós passamos por cada uma delas aqui nesse estudo sobre as obras da carne, ou seja, todas os males que estão dentro da natureza pecaminosa do homem. Porém, ele não ficou falando só da natureza decaída, ele também falou do fruto do Espírito, ou seja, daquilo que é produzido dentro do coração de cada salvo, que dá a ele a condição de superar a natureza decaída. Então, em Gálatas 5, 22, Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio ou temperança. Contra essas coisas não há. Som. Será que ele acabou mesmo? Vou tentar um pouco, né? Então, Paulo, ao falar do fruto do Espírito, ele começa a falar da primeira dimensão do fruto, que é amor. E na semana passada a gente não concluiu, né? Porque cada uma das dimensões do fruto do Espírito é muito mais profundo do que a gente dá conta de falar aqui na aula, né? Ou seja, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio são dimensões muito profundas e espirituais. A gente não esgota o assunto aqui, né? Mas na semana passada a gente então fez um fechamento sobre o amor, que é a primeira dimensão do fruto do Espírito que Paulo cita, e eu fiz questão de dizer que o amor é como uma locomotiva que puxa 8 vagões, né? Ou seja, onde abunda o amor traz consigo outros benefícios, né? Então, quando Paulo fala de amor como a primeira dimensão do fruto do Espírito, a primeira dimensão da natureza transformada, o amor não anda sozinho. Essa que é a verdade. O amor não anda sozinho. Irmãos, onde há abundância de amor, abunda também muitas outras coisas por consequência. E na semana passada eu disse, assim como amar, como a Bíblia diz, é um milagre, só se é possível amar assim, por uma obra de milagre. Só Deus nos dá condição a nós, tão limitados e falhos, amar conforme a Bíblia exige, a tal ponto de dizer que nós devemos amar os próprios inimigos. Então isso é obra de um milagre. Só por um milagre a gente consegue amar. Assim como o amor é milagre, as outras dimensões do fruto do Espírito também são milagre. E onde existe o milagre do amor, existem vários milagres juntos com o amor. Isso que é maravilhoso. E a gente vai ver um deles hoje, que é gozo. Então, onde existe amor, existe gozo ou alegria. A segunda dimensão do fruto do Espírito mas o fruto do Espírito é amor. E depois, em algumas traduções diz gozo, em outras diz alegria. Então, eu gosto muito de gozo, né? Gozo, do grego, conforme está no seu texto, no roteiro, é chara. Isto é, a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos estas que pertencem àqueles que creem em Cristo. Então existem coisas dentro do gozo, dentro da alegria, que estão relacionadas à salvação, à presença de Cristo, à nova criatura. Porque quando a gente fala de alegria, é uma palavra muito genérica. E alegrias existem várias. Muitas coisas podem trazer alegria, até para a nossa vida. O nascimento de um neto traz alegria, o nascimento de um filho traz alegria, a formatura na faculdade traz alegria, passou no concurso público traz alegria, tirou a carteira de habilitação traz alegria. Tem gente que fica alegre até quando o time ganha. Vocês estão entendendo? Então assim, alegria é uma palavra genérica.
mas ela define uma sensação ou um estado de espírito que é normalmente produzido por alguma coisa. Alguma coisa produz alegria, né? Por exemplo, nasceu um filho, então aquele acontecimento produziu alegria. Então a alegria normalmente ela é motivada por um acontecimento, né? Formou-se na faculdade, tá alegre, né? Tirou a cadeira de habilitação, ficou alegre, né? Conseguiu uma promoção no emprego, ou, meu Deus, minha carteira foi assinada. Então assim, se a gente pensar na dimensão da nossa vida comunitária, nossa vida comum, social, a palavra alegria, ela normalmente se associa a algo que aconteceu, né? E também ela tem um caráter meio finito, ou seja, às vezes aquela alegria, por exemplo, da carteira de habilitação foi tirada naquele dia, ela não é uma alegria que vai durar a vida inteira. Daí a pouco a rotina vem e aquilo passa a ser algo comum. Mas naquele dia foi uma conquista enorme e produziu uma explosão de alegria, uma euforia dentro do coração da pessoa. Então, a palavra alegria, às vezes, ela está associada com algo que aconteceu. Então, significa que a gente precisa estar vivendo acontecimentos para que a gente tenha novas alegrias. Às vezes o filho nasceu, mas hoje o filho tem 12, 13 anos, está lá pentelhando você. Eu falei, nossa, a alegria do menino que nasceu há 12 anos atrás não é a mesma hoje. Nossa, mas está me pentelhando esse moleque. Ou seja, a alegria parece que ela é circunstancial na nossa vida. Ela depende do evento, depende do momento, depende da ocasião. Mas quando a gente fala de alegria ou de gozo como uma das dimensões do fruto do Espírito, será que é isso aí ou tem algo além disso? Vamos seguir o texto. Segundo Nicodemos de Souza, a palavra chara, que é gozo, né, no grego, inclui a ideia de um deleite ativo. Olha só, o termo está ligado à esperança, uma vez que Paulo fala também em regozijar-se na esperança em Romanos 12:12. Vamos lá então, Romanos 12:12. Então, segundo Nicodemos de Souza, que já partiu para a eternidade, a alegria segundo a Bíblia, a alegria enquanto gozo na alma do salvo, se liga à esperança. Romanos 12:12, o texto diz: regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos, ou seja, a palavra gozo está aqui, ela está dentro de regozijo. Regozijai-vos é um verbo conjugado. Regozijai-vos na esperança, ou seja, sintais gozo na esperança. De acordo com o texto aqui de Romanos 12:12, a esperança do salvo produz alegria nele. A esperança, agora, qual é a nossa esperança? Tem um hino da harpa que diz assim, ó: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. A esperança, qual que é a nossa esperança? Porque esperança também traz uma outra palavra contrária, né? Uma antítese, né? Que é o desespero, que é a angústia, que é a ansiedade. A esperança do salvo é qual? Qual é a esperança do cristão? O hino que eu acabei de cantar, o refrão, diz que a esperança é o quê? É a vinda do Senhor. Quando a gente olha para a expectativa dos cristãos que nos antecederam há muito tempo atrás,
A esperança e a expectativa deles era da volta de Cristo. Eles viviam a sua vida na expectativa, na esperança de encontrar Jesus no arrebatamento, no dia do seu retorno glorioso, quando Ele vai levar a igreja. Ou seja, as pessoas viviam normalmente, trabalhavam, compravam, vendiam, mas a esperança deles estava no céu, irmãos. A esperança estava no céu. E a esperança, ela tem um componente motivador, muito importante. Paulo diz: regozijai-vos na esperança. Esperança de dias melhores, esperança da intervenção divina, esperança que o milagre vai acontecer, esperança da salvação daquele por quem temos orado, esperança da cura de alguém, esperança de que nós nos tornaremos melhores. Porque às vezes o que traz angústias e tristezas às pessoas de hoje, aos cristãos de hoje, é que a esperança delas não está no céu. E aí, como a esperança não está lá, as frustrações daqui abatem a caminhada. Porque se a nossa expectativa e a nossa esperança for para aquilo que nós conseguimos construir aqui, de ter uma casa, comprar um carro, ter um bom emprego, passar no concurso, se a nossa esperança é essa, irmão, nós estamos fadados a ter tristeza e angústia na nossa vida. Quando nós vemos a esperança no contexto do Novo Testamento, é uma esperança gloriosa da manifestação do Filho de Deus. É a esperança de conhecermos aquilo que nós nos tornaríamos quando Jesus voltar. Como será o corpo glorioso? Vocês estão entendendo? O apóstolo João diz: nós o veremos como Ele é. Nós o veremos, e como Ele é, nós seremos também. Qual que é a expectativa que move a gente? Se as nossas expectativas estiverem girando em torno das coisas que fazem parte dessa nossa vida que vivemos aqui, é claro, irmãos, todos nós temos expectativa. Todo mundo quer ter uma casa digna, quer comprar um carro, quer passar no concurso, quer fazer uma pós-graduação, quer terminar os estudos. Todo mundo almeja algo melhor, e isso não tem nada demais. É natural, afinal de contas, é fruto do trabalho, do esforço, da dedicação. Mas existe alguma coisa além disso. Essa que é a esperança da Bíblia. O texto então que nós estamos lendo diz o seguinte, que o pastor Nicodemos chama a atenção que a alegria, essa alegria que é fruto do Espírito Santo, que não pode ser produzida por nós mesmos, essa alegria está relacionada também com a nossa esperança, naquilo que a gente, e o próprio Jesus diz assim, onde está o vosso tesouro, aí está o quê? Olha para vocês verem. Onde é que está a nossa cabeça? Pensa numa coisa. Tente fazer esse exercício nesse momento. Quais são as coisas que a gente mais pensa em 24 horas? Pensa. O que é aquilo que eu mais penso em 24 horas? Se eu for pensar no dia de ontem que passou, tenta aí, pega as 24 horas de ontem e tenta lembrar dos pensamentos que mais povoaram a sua mente. Tenta fazer isso aí agora. No que a gente mais anda pensando? O que a gente anda mais vendo, anda dando mais importância? Tente fazer esse exercício. Será que nós não vamos descobrir que no meio na multidão de pensamentos por onde a nossa mente vai, também não tem frustrações, não? Porque naquilo que a gente mais pensa, é aquilo onde a gente mais ocupa a nossa mente, as nossas forças. E se aquilo no qual nós colocamos a maior parte do tempo, aquilo é algo que nos traz frustração, são coisas que drenam as nossas melhores energias. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que drenam as nossas melhores energias vitais, sabe? Existem coisas que drenam. A gente passa um monte de tempo pensando naquilo, tentando resolver, tentando criar soluções, e ao final do dia a gente percebe mais abatido, mais triste, mais cabisbaixo, mal-humorado.
cheio de frustração, e frustração causa irritação, briga com a esposa, xinga o filho, chuta o cachorro. Porque a mente está onde? Está centralizada em várias coisas e algumas delas estão drenando a nossa energia vital. Por isso que o gozo, que a Bíblia chama de dimensão do fruto do Espírito, tem a ver com esperança. Qual é a nossa esperança, irmãos? Quando no meu tempo, pela graça de Deus, eu fiz 23 anos de batizado, no mês de maio, graças a Deus. Eu lembro que a expectativa nossa, quando a gente recebia Jesus como Salvador, a nossa expectativa era de ser batizado com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A expectativa do crente era essa. E a gente era motivado. Busca isso, é bom, é gostoso, é importante. Você vai ver como a nossa vida espiritual fica diferente. Não é que uma pessoa se torna melhor do que a outra, não tem nada disso. Mas se Deus deixou disponível isso para os salvos, por que eu não vou buscar? Por que eu não vou experimentar isso? E durante muitos anos eu busquei isso na minha vida, muitos anos. Até um dia eu falei assim: quer saber de uma coisa, Jesus? Eu não vou lá na frente mais não, já cansei de ficar passando vergonha. O Senhor não me batizou até hoje, então pronto, deixa pra lá. O dia que o Senhor quiser, o Senhor me batiza aqui, eu aqui sentado. Mas lá na frente receber a oração, eu não vou mais não. Mas a expectativa nossa era de buscar ter mais intimidade com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? A gente hoje em dia quase nem fala disso mais, irmãos. Quase nem fala. Meu Deus do céu, como é que a nova geração vai experimentar? Vai entender como é que é isso? Muitos de nós nasceu numa igreja assim, muito avivada. Eu acredito nisso. Muitos de nós aqui nasceu numa igreja muito avivada. E nós estamos testemunhando essa passagem religiosa. A gente está vivendo agora um outro momento de um esfriamento, sabe? Isso é muito terrível. Até mesmo nas pregações, meu Deus do céu, a gente precisa de avivamento, meu Deus. Então eu lembro disso, não com saudosismo, porque eu sei que o mesmo Deus opera ontem, hoje e operará sempre. Mas a expectativa do cristão, há uns anos atrás, há 24 anos atrás, 25, quando eu me batizei, era da gente ser batizado com o Espírito Santo logo em seguida. Era muito gostoso a gente ver uma criança batizada no Espírito Santo. Era muito gostoso isso, motivava. A gente chegava no culto, irmãos, os irmãos estavam de joelho, orando, esperando bater a campainha, para começar então a solenidade, que o culto começava com oração. A gente chegava na igreja e dobrava o joelho para orar. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu acho que alguém aqui lembra disso, não lembra? A gente começava o culto orando. A gente não ficava na porta da igreja conversando sobre o jogo do Galo, do Cruzeiro, não sei o que. Não ficava, irmãos. Porque a gente tinha uma outra cabecinha. A gente funcionava numa outra rotação. E a gente entendia que o momento... irmãos, uma coisa que arde dentro do meu coração. Entender que os momentos em que nós estamos no culto, esses momentos são do Senhor. Eles são do Senhor, exclusivos do Senhor. E Deus reivindica o direito de ser adorado na sua casa. Deus não aceita ser trocado por conversa paralela, por assuntos, por mimimi. Deus não aceita. A minha casa será chamada casa de oração, diz o Senhor. A gente chegava, a gente tinha desejo de ser batizado no Espírito Santo. Por isso que eu digo para vocês, gozo tem a ver com expectativa. Se a gente chega na igreja, chega na reunião coletiva e a gente entende que é só mais um dia, é só mais uma reunião, isso também é culpa nossa da liderança, nós dos ministros, porque o rebanho segue a liderança. Eu falo a liderança da nossa igreja, do nosso tempo. A gente está esfriando, irmãos. A gente está esfriando a coisa demais. E a gente está deixando que as pessoas tenham outras expectativas muito maiores que a palavra de Deus, por exemplo.
Existem muitas coisas mais importantes hoje em dia do que a palavra de Deus, do que jejuar, do que orar, do que ler a Bíblia, do que conhecer o Novo Testamento, saber quem foi Timóteo. Quem é esse moço que Paulo chama de Tito, meu filho? Quem é esse? Hoje em dia tem tantas outras coisas que se intercalam na vida cristã, como se elas fossem melhores do que isso. E se isso tem acontecido, e tem, infelizmente, que faz parte do nosso contexto de vida, o próprio Jesus diz que por se espalhar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Cabe-nos então regressar, e cabe-nos entender, olhar, escrafunchar dentro de nós e falar assim: qual que é a minha esperança mesmo? Qual que é a minha expectativa? Se você já é batizado no Espírito Santo, está buscando os dons espirituais? Está buscando ser cheio? Qual que é a expectativa da gente? A gente não tem expectativa sempre de melhorar? Se você comprou um lote, você quer depois fazer o quê? Eu quero cercar o lote. Depois que cercou, você fala assim: eu vou limpar e vou planar. Depois que fez isso, eu vou lançar os fundamentos do primeiro pavimento. As nossas expectativas vão crescendo e vão aumentando à medida que a gente vai caminhando, avançando na vida. Comprou um carrinho usado, depois eu vou trocar por um melhor, um mais econômico. Ou seja, a nossa expectativa natural é de avançar e de progredir. Na fé também tem que ser assim. Não é tempo da gente, como eu posso dizer, esmorecer de buscar. É batizado no Espírito Santo, busca você se renovar todos os dias. Por que você não está sendo renovado todos os dias? É renovar todos os dias? Busca dons espirituais, mas é para a igreja, é para nós. E não é por mérito, é dom de Deus. Mas Deus tem alguma coisa para mim? Tem ou não tem? Eu sei que tem. E estou buscando. E algumas coisas já estou recebendo. Então, meus amados, gozo, a dimensão do gozo, que é a segunda dimensão do fruto do Espírito, tem a ver com expectativa. Qual que é a nossa expectativa? O que nos traz hoje? Hoje é dia de ceia do Senhor na igreja. Qual que é a expectativa da gente? Antigamente, não estou dizendo que é certo, estou dizendo que faz parte da história nossa, da história cristã. Antigamente as pessoas eram até estimuladas a jejuar no dia da ceia. Vocês estão entendendo, irmão? Hoje em dia a gente nem fala de jejum, irmãos. Vocês estão entendendo onde está a nossa cabeça? Se a nossa expectativa não é de melhorar a vida espiritual, outras coisas preenchem o nosso coração. E essas outras coisas podem ser ladras da nossa energia. Porque, igual eu disse para vocês, se a gente fizer um exercício em 24 anos, o que mais eu pensei, onde mais eu investi tempo dos meus pensamentos, a gente vai perceber que tem muita coisa que a gente ficou um tempão pensando, roubou muita energia boa da gente. Então, uma das dimensões do fruto do Espírito é gozo. E gozo tem a ver com esperança. E que é a esperança do salvo. Seja sempre a vinda do Senhor. Olha o que o texto diz ainda. Em Filipenses 4,4, Paulo exorta aquela igreja a viver em constante gozo no Senhor, porque Jesus é a excelente fonte de toda alegria. Filipenses 4,4, o texto diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijar em quem? No Senhor. A gente precisa conhecer mais esse Jesus do Evangelho. A gente precisa andar mais com Ele, ouvir mais seus conselhos. A gente precisa estudar mais as suas parábolas para entender os ensinos de Jesus. A gente precisa ler o Sermão do Monte mais de uma vez por ano. Regozijai-vos no Senhor. Jesus diz assim, Mateus capítulo 13. Se você quer estudar as parábolas de Jesus, as parábolas do reino, Mateus escreveu um capítulo inteiro do Evangelho só falando das parábolas do reino. Então você abre o Evangelho em Mateus capítulo 13, estão lá assim, as parábolas do reino. Em uma delas Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num terreno. Há um tesouro escondido. Na antiguidade era comum as pessoas fazerem isso. Elas pegarem os tesouros delas e esconderem no terreno.
porque não tinha assim tantos bancos ou lugar para colocar o dinheiro, lugar para colocar as riquezas que eles tinham, e viviam em constantes migrações por causa das invasões estrangeiras, dos impérios. Então eles precisavam de um lugar seguro para guardar o tesouro, onde só quem é da família sabia onde estava. Então, quando Jesus conta essa história, ele não está falando de nada assim inventado, acontecia mesmo. As pessoas falavam assim: ó, os nossos tesouros, fulano, 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 então ali, ó, debaixo do pé de oliveira, aquela terceira oliveira depois da curva do rio. Só a pessoa da família sabia. Se acontecesse alguma coisa, um dos descendentes um dia podia voltar ali e reaver os tesouros que estavam escondidos, porque eles sabiam onde estava escondido. Aí Jesus conta a parábola dizendo assim: olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no terreno. Alguém acha o tesouro ficou lá muito tempo escondido. Veio a erosão, veio o vento, veio a chuva, de repente o cara está lá assim, passa lá do pé de oliveira e fala assim: uai, parece que tem uma botija aqui enterrada. O pé de oliveira já descavou. Aí, ocasionalmente, tem uma botija aqui enterrada. Ele desenterra. Quando ele desenterra, ele fala: não, mas tem coisa aqui dentro. Quando ele abre, ele descobre que tem um tesouro lá. Gente, esse tesouro que está aqui vale mais do que o terreno. O que eu faço? Mas não é meu, eu não posso pegar. Mas se eu comprar o terreno, eu sou dono de tudo que está no terreno. Ele vai, esconde, vende tudo que ele tem, para comprar aquele terreno, porque ele sabe que ali tem um tesouro inestimável. Aí ele faz o que? Ele vai e negocia tudo o que ele tem, e quando ele compra o terreno, ele se apropria do tesouro. Agora o tesouro é meu, porque eu comprei o terreno. O que isso pode significar para nós? O Evangelho é tão precioso, servir a Deus é tão precioso, que vale a pena você trocar tudo que você tem para servir o Evangelho, para servir a Jesus. É tão precioso que quando uma pessoa como eu e você, quando um de nós descobre os tesouros que estão escondidos aqui, ele vai abrindo mão de tudo que tem, porque isso aqui é muito melhor, vale muito mais a pena. Isso aqui é muito melhor do que a casa que eu tenho, é muito melhor do que o emprego que eu tenho, é muito melhor do que a fama, é muito melhor do que o gado, do que o cruzeiro, é muito melhor do que o Netflix, é muito melhor. Por causa disso eu abro mão de tudo, porque isso aqui é muito melhor. Jesus quer nos ensinar que o seu Evangelho é o bom tesouro que enriquece a todos que se apropriam dele. Então, gozo tem a ver com isso. Será que o meu coração e o seu ainda continua ardendo pela palavra? A gente tem aquela coisa de começar a ler a Bíblia, assim, os nossos olhos encher de lágrimas, sabe, o nosso coração acelerar, daí a pouco a gente está renovado, assim: Deus, o Senhor falou comigo, nossa, Deus, o Senhor está me dando uma palavra, nossa, que bênção, eu vou falar isso na oração, no grupo de oração, eu vou ensinar isso aqui, que palavra maravilhosa. É disso que eu estou falando, irmãos. Será que o nosso coração, o nosso motorzinho acelera quando a gente lê a Bíblia? Ela ainda nos motiva, ela ainda nos desafia. Não entendi esse negócio não, o que significa isso? Eu vou procurar, você sabe, não, eu vou procurar. Eu me lembro que eu era meio assim depois da minha conversão. Eu lia coisas que eu não entendia, eu ia querer saber o que é isso, por que é aquilo, por que Jesus falou assim, o que significa essa coisa na Escritura. E às vezes eu ia comprar livro, eu ia ler, eu ia ver Bíblia de estudo para me entender o que eu estava lendo. E tem 23 anos que Deus me motiva a ler a sua palavra, e eu continuo do mesmo jeito, buscando a Deus e tentando entender a sua palavra, porque é um tesouro insondável, vale a pena. E isso é gozo. Às vezes as coisas estão ruins por outro lado, mas quando nós estamos com Deus, no nosso devocional, os momentos que Deus fala mais comigo, com o Rony, é quando eu estou lendo a Bíblia.
Com a minha esposa é quando ela está orando e quando ela está sonhando. Com cada um de nós é de um jeito. Tem hora que eu estou lendo a Bíblia, assim, irmãos, os meus olhos enchem de lágrimas. Enchem de lágrimas, eu começo a chorar sozinho. Deus me renova ali lendo a Escritura. É muito gostoso isso. Fala assim, Deus, não retire de mim esse gozo. Isso é gozo. Isso é gozo. Gozo é mais que alegria. Porque a alegria, como eu falei para vocês, às vezes depende de eventos. Aconteceu uma coisa, a gente ficou alegre. Mas às vezes aquilo que aconteceu no passado não produz a alegria lá no futuro. Sabe? Tem gente que ficou muito feliz no dia do casamento. Tem gente que ficou muito feliz. Mas tem gente que hoje em dia pega as fotos do casamento. Ai. Vocês estão entendendo? Aquilo que produziu muita alegria no passado já não produz a mesma. Olha para vocês verem. A alegria é meio circunstancial, depende de coisa. Agora ela precisa ser alimentada. Já o gozo é diferente. O gozo, ele precisa estar dentro de nós. E ele precisa ser superior às circunstâncias. Isso eu queria dizer. Vamos ver uma outra coisa sobre gozo. Olha o que Antônio Gilberto diz. Conforme Antônio Gilberto, gozo é melhor que felicidade. A alegria como fruto do Espírito não depende das circunstâncias exteriores. Ela permanece até nas dificuldades porque é desenvolvida no interior do crente pelo Espírito Santo. Ela é desenvolvida no interior do crente pelo Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 1,6. Nós vamos ler esse texto. Esta virtude é infinitamente melhor que a felicidade oferecida pelo mundo. E é o que Pedro chamou de gozo inefável ou indescritível. Na primeira carta de Pedro 1,8. E está à parte de todos os níveis de contentamento puramente humanos. Existem muitas coisas que nos deixam felizes, que nos causam contentamento. Mas o gozo, conforme a Escritura ensina, é acima disso. É independente das coisas, ele está presente. Interessante, né? E deixa eu te falar uma coisa. Assim como é a escuridão que valoriza a luz, a escuridão valoriza a luz. É o silêncio que valoriza o som. Olha, o silêncio valoriza o som. Tudo que se fala, tudo que se diz, se ouve. A escuridão valoriza a luz, porque aí a luz se revela na sua potência, na sua beleza. O silêncio valoriza o som. Sabe uma coisa que valoriza o gozo? São as adversidades e as tristezas. Você está entendendo o que eu estou falando? É a adversidade e a tristeza que valoriza o gozo. Porque é nessas horas que o gozo realmente aparece. Porque, pensem bem comigo, e eu vou dar um exemplo. Nós lemos Tessalonicenses, eu citei 1 Tessalonicenses 1,6, vamos ler? Qual é o contexto dessa palavra, por exemplo? 1 Tessalonicenses 1,6. Som. 1 Tessalonicenses 1,6. Paulo escrevendo a uma igreja que ele fundou. Tessalônica era uma região da Grécia, próxima a Filipos, da Macedônia. Paulo passou por Filipos na Macedônia, né? Ele estava em Troade. A Bíblia diz que ele teve uma visão noturna de um varão macedônio que apareceu diante dele dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Ele fala com seus companheiros de viagem: temos que ir à Grécia. E vão, passam por várias cidades e se estabelecem em Filipos. Em Filipos, na Macedônia, uma moça chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, ou seja, ela saía da região da Grécia e ia lá para a Ásia Menor para vender púrpura. Eles estavam um dia na praia. Atos dos Apóstolos 16 narra isso. Ela ouve
a pregação do Evangelho se converte e fala assim: eu sou digno de recebê-los na minha casa, constrange os apóstolos, eles vão para lá, eles evangelizam a casa de Lídia. A casa de Lídia foi como se uma primeira igrejinha, a primeira igrejinha de Filipos foi na casa de Lídia. E a partir daí eles começaram então a ir para a sinagoga de Filipos. Filipos era uma grande cidade de Macedônia. Ela foi fundada por Filipe o Grande, pai de Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia. Então, era uma cidade grande e havia uma sinagoga dos judeus lá, e Paulo, a Bíblia diz que pelo menos por 3 semanas ele estava indo disputar com eles e dizer que o Cristo anunciado no Evangelho era Jesus de Nazaré que havia ressuscitado. E a Bíblia diz que muitas pessoas se converteram, mulheres importantes, homens também, na cidade de Filipos. Então, aquela primeira igrejinha que começou na casa de Lídia já tinha muitas pessoas, e isso despertou o ciúme dos homens. Perseguiram Paulo lá naquela cidade. A Bíblia diz que um dia Paulo e Silas, que estavam na segunda viagem, Lucas também, Timóteo, eles estavam andando na cidade, e uma moça vinha todos os dias falando: esses homens vos anunciam o Evangelho da salvação. A Bíblia diz que por vários dias a moça fez isso. Isso é Atos dos Apóstolos. Nós vamos, olha só, 1 Tessalonicenses 1,6, olha só, o texto diz o seguinte: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Olha só, posto que em meio a muita tribulação, eles tinham sido o quê? Eles tinham recebido a palavra. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, nossos dos apóstolos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em que em meio a muita tribulação, mas eles receberam a palavra com o quê? Com a alegria do Espírito Santo. Com a alegria de quem? Nós vamos estudando o fruto de quem? É dele. Existe uma alegria que é produzida dentro do salvo, que só pode vir do Espírito Santo, porque é divina. Eles estavam no meio das tribulações e receberam com alegria a palavra. É por isso que eu digo para vocês: a alegria triunfa no meio da tristeza, no luto, na dificuldade, na peleja, na dor, na traição, no ódio. É aí que a alegria, o gozo da eternidade triunfa na vida do santo. É aí que ela aparece. Não pode se apagar uma lâmpada colocada em cima do velador. Não, ela ilumina todos que estão na casa. Aqui Paulo diz que ele escreveu aquela carta confirmando a fé daqueles irmãos, porque apesar das tribulações, eles permaneciam no Senhor e receberam a palavra com a alegria do Espírito Santo. E do Espírito Santo dá a ideia de que é dele, como nós já vimos no início desse ensino. Fruto do Espírito tem 3 dimensões. Fruto do Espírito, primeiro porque pertence, no sentido de que é dele. Bíblia do Rony, é minha. Fruto no sentido de quê? No sentido de origem. É do Rony, mas ela é de onde? É de São Paulo. Veio de São Paulo. De onde veio? É fruto do Espírito. Vem, é dele. É dele porque é posse. É dele porque vem dele. Vem da ideia de direção de onde vem. De domínio. Fruto do Espírito, está no domínio do Espírito Santo. E por ser do Espírito Santo, dá a ideia de natureza. Qual que é a natureza do fruto do Espírito? Ela é espiritual, não é humana, não é carnal, não é intelectualizada. Os analfabetos dão glória a Deus, porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quem ouve dá glória a Deus e é cheio de Deus, vive Deus, respira Deus, testemunha a Deus, sem ler uma linha da Bíblia, mas tem
minha palavra escrita na sua mente e no seu coração. Como a palavra diz, eu não escreverei em pedras, mas escreverei nos vossos corações, para que ela, de lá ela não se apague. O Paulo está em Filipos, e aí quando essa moça está lá falando, a Bíblia diz, em Atos 16, se você quiser abrir a Bíblia diz então, que depois de alguns dias, aquilo intrigou Paulo. Por quê? Porque a menina era escrava. Olha para vocês verem o que Lucas nos narra. Ela era uma escrava, ela, usada por essas premonições e adivinhações, dava lucro para os seus donos, e vinha atrás dele todos os dias falando assim, eis aqui os homens que vos anunciam o caminho da salvação. Ficou com a pulga atrás da orelha. Paulo usou o desconfiômetro. Peraí, como é que essa menina vem atrás de nós todos os dias, falando, porque o que ela estava dizendo era uma verdade. O fato dela estar dizendo uma verdade não significa que ela andava na verdade. Vocês estão entendendo, irmão? O evangelho é maior do que o homem, muito maior, muito maior. E existem coisas que às vezes a gente fala e fala assim, não, meu Deus, eu queria viver isso que eu estou falando. Às vezes tem hora que a gente olha de uma forma assim, meu Deus, eu queria, tomados em espírito, de uma forma tão incisiva, que depois assim, eu quero viver isso tudo que eu falei na minha oração. Porque a graça é maior do que o homem, irmãos. A graça é maior do que o vaso. O evangelho é maior do que o homem. E a mulher, embora estivesse falando uma verdade, ela não estava andando na verdade. Paulo ficou intrigado com aquilo e levou dias para a ficha cair. Peraí, tem uma coisa errada nessa história. Olha o texto que nos diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava